Em 9 minutos, hoje, nós damos continuidade à conversa com o superintendente do DENIT Espírito Santo, Ralph Erluide. Nós estamos conversando a respeito do processo licitatório e do regime diferenciado que está sendo cogitado para a duplicação da BR-262 na sua extensão entre Viana, no Espírito Santo, e João Monlevade, em Minas Gerais. Ralph, você esteve nos explicando ontem algumas vantagens que o trecho capixaba oferece em relação ao trecho mineiro, porque já está no estado mais avançado no atendimento a alguns pré-requisitos que ainda estão por ser cumpridos. Na verdade, o processo lá não foi deflagrado ainda. Eu quero saber de você o seguinte, qual é o cronograma efetivo da obra nos dois trechos? Daqui para construir, nós já temos um trecho contratado já de Viana a Vitor Hugo. Isso, no trecho de Viana Vitor Hugo, ele ainda não está contratado, está em fase final de licitação da obra. A gente deve estar contratando, e essa licitação está sendo tocada pelo DENIT em Brasília, que é uma licitação de grande porte. Isso deve estar finalizado aí até meados de outubro. Então, acredito que a gente assine contrato nos próximos 30 dias, se dê a ordem de serviço e se inicie os serviços. Possivelmente a obra começa, então, ainda este ano? Ainda este ano. Com prazo para conclusão? Esse segmento, Eustáquio, que é o segmento entre Viana e Vitor Hugo, é o segmento mais complicado para a gente duplicar. Aí o grande desafio não é nem só a burocracia, é a engenharia, porque você tem a Serra da Boa Vista. A topografia é desafiante. É desafiante. A Serra da Boa Vista, que é aquela serra que desce de Domingos Martins até Viana, ela tem uma condição de traçado muito adversa, a inclinação da pista é realmente muito difícil e você tem o fluxo de veículos mais alto que no restante do trecho. Então, você duplicar sem obstruir a pista vai ser um desafio para a empresa contratada. Por isso que o prazo de execução dessa obra ele é mais longo, ele é de 48 meses a partir do início dos serviços. Dezembro de 2013, vamos pensar então 14, 15, 17. Dezembro de 2017. Claro que a empresa ela pode antecipar esse cronograma, se ela assim achar por bem. Mas a gente entende que 4 anos, ou seja, 48 meses, é tempo mais do que suficiente para ele executar essa obra. E tem uma vantagem, esse contrato. Ele não está sendo licitado pela Lei Geral de Licitações, e sim pelo regime diferenciado de contratações. Então, a empresa prestadora de serviço, ou o consórcio prestador de serviço, ele tem diversas obrigações a cumprir, seja em termos de prazo, que se o cronograma atrasar, ele será severamente penalizado, e seja, inclusive, na própria capacidade dele de executar a obra. Por quê? Porque nós exigimos do contratado um seguro no valor total da obra. Então, se o contratado, em algum momento, ele não conseguir executar esse serviço, a gente se utiliza do seguro e a seguradora tem que dar cabo do que falta a ser executado. Então, são algumas garantias adicionais que a gente tem que nos permitem ter alguma segurança na execução desse serviço. Tá, em Vitor Hugo. Agora, de Vitor Hugo até a divisa. Vitor Hugo até a divisa, nós já estamos em fase de elaboração de projeto. Inclusive, engenheiros do DENIT estiveram na BR recentemente para a gente fechar a questão do traçado. Nós teremos algumas variantes, né? Há possibilidade, por exemplo, da gente ter um túnel nas proximidades de Venda Nova do Imigrante, porque lá também a chegada em Venda Nova do Imigrante é um problema sério em termos de engenharia para nós vencermos. E esse projeto ele terá que estar pronto até meados de janeiro do ano que vem, ou 2014. seja, janeiro de 2014. A partir daí, já estamos autorizados a publicar o edital de licitação e a expectativa é que até o meio do ano que vem os serviços estejam contratados, com o início deles previsto para o segundo semestre de 2015. Só que, nesse trecho, ele foi dividido em 4 lotes. Então, nós teremos extensões menores a serem duplicadas, teremos 4 empresas, 4 frentes de serviço nesse segmento. E como a complexidade dele, em termos de engenharia, o desafio, embora seja muito grande, não é tão grande quanto o trecho entre Viana e Vitor Hugo, o cronograma estipulado para esses 4 lotes é que as obras estejam concluídas em até
36 meses. O que coincide, então, com a conclusão do trecho de Vitor Hugo, fecha tudo... Em 2017. Dezembro de 2017. Você acha que, 2017. otimistamente, em janeiro de 2018, estaremos transitando, então, pelo trecho capixaba duplicado? É provável. Pode ter digamos assim, um atraso ou outro, mas, a princípio, por conta de todas essas regras que são impostas pelo edital de contratação, a gente está muito confiante no cumprimento desse cronograma. E quando você compara com o cronograma do trecho mineiro da concessionária, e aí a gente avança naquela discussão, Eustáquio, você verifica o seguinte: a concessionária ela vai ser contratada no segundo semestre desse ano, né? O leilão está previsto agora para setembro. Aí depois tem a análise das propostas e todo o procedimento burocrático necessário para que se proceda essa contratação. A contratação deverá ocorrer pelo cronograma da Agência Nacional de Transportes Terrestres em dezembro, janeiro de 2014. Dezembro de 2013, janeiro de 2014. Com a assunção da rodovia, o que é a assunção da rodovia? É quando a concessionária toma para si a administração da rodovia, começando em fevereiro de 2014. No primeiro ano, sabe quantos quilômetros a concessionária tem que duplicar? Nenhum. Ela começa os serviços de duplicação a partir do segundo ano. E ela tem do segundo ao quinto ano para concluir a duplicação do trecho mineiro. Então, nós estamos falando de fevereiro de 2014, mais o início das duplicações fevereiro de 2015 e a conclusão das duplicações no trecho mineiro em fevereiro de 2019. Então, nós teríamos dentro do cronograma do DENIT, numa comparação com o cronograma da concessionária, alguma folga nesse sentido de até um ano e um mês, 1 ano e 2 meses, caso a obra ela venha, por algum motivo qualquer, a sofrer algum tipo de atraso. A duplicação em si parece que já vai garantir uma radical redução de acidentes, se considerar que a colisão frontal parece ser o acidente mais... Parece, eu não tenho um dado estatístico que ampare minha suposição. Parece ser o acidente mais frequente, mais constante. Mas vocês têm projeções do que vai se conseguir de ganho, de economia no deslocamento de cargas ou de redução das estatísticas de acidente a partir da duplicação? Olha, essa é uma grande vantagem que a rodovia duplicada ela vai trazer para os usuários da BR-262. Você vai ter uma via muito mais segura e a gente espera que o motorista tenha a sabedoria de usar a infraestrutura que lhe vai ser ofertada, né, com prudência. Porque o que se tem verificado, Eustáquio, é que quando você duplica uma rodovia, embora a colisão frontal ela seja praticamente eliminada, às vezes acontece, o cidadão que pula, ele está numa velocidade tão grande que ele consegue atravessar para outra pista, mesmo com canteiro central. São exceções, né? Mas são exceções. Mas você acaba tendo outros tipos de acidente por conta do excesso de velocidade, principalmente. Mas é inegável que a rodovia ela fica mais segura. E mesmo assim, a rodovia após a duplicação, a própria concessionária tem um compromisso contratual de identificar os pontos críticos em todo o segmento rodoviário, seja ele capixaba ou mineiro, e fazer programas, realizar programas de redução de acidentes nesses pontos críticos. Então a gente está muito confiante que o número de acidentes, seja no trecho capixaba, seja no trecho mineiro, ele vai se reduzir drasticamente. Quando você reduz o número de acidentes e quando você tem um acidente, o que acontece, Eustáquio? Você tem um problema que envolve o acidentado e todo um congestionamento da rodovia. Com certeza. Isso gera prejuízo não só para quem se acidentou, mas para todo o sistema rodoviário. Se você reduz o índice de acidentes, você tem menos congestionamentos. É mais fluidez. É natural, mais fluidez. E, além disso, você tem uma pista duplicada, mais velocidade de operação com segurança. Com isso, há uma expectativa de redução do custo médio de transporte, ou seja, tonelada vezes quilômetro, da ordem de 15%, 17% até mesmo 20% no trecho entre João Molevade e Viana. Isso vai ser um atrativo para empresas se instalarem, seja no Espírito Santo, seja em Minas Gerais e, principalmente, usarem a malha portuária capixaba. E essa é a preocupação, na verdade, né, de a malha portuária, nosso sistema de logística, não ser esvaziado por um desvio de rota das cargas que originalmente
viriam para cá. Então, veja bem, a cumprir esses cronogramas otimistamente, não há necessidade de uma reivindicação de uma intervenção mais imediatas em pontos de gargalos da rodovia. Não, hoje não. Hoje o entendimento que tanto o DENIT quanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres tem é que em cumprindo esse cronograma por parte do DENIT e cumprindo o cronograma por parte da concessionária, nós vamos estar conseguindo atender bastante, não digo de forma plena, mas bastante o tráfego de passagem existente hoje. O que pode acontecer é em determinados locais onde haja abuso de velocidade, talvez até numa curva mais fechada, num ponto de inclinação maior, onde haja realmente um abuso de velocidade, que se instalem equipamentos para que se reduza a velocidade enquanto a duplicação não chegue. Mas obras de grande porte, elas virão junto com a duplicação. Ralf, há um questionamento, digamos assim, residual, mas mesmo assim deve ser considerado, que seria isenção de pedágio para as pessoas que moram próximas às praças do pedágio. Apesar de que, simultaneamente, se discute também que já existe uma tecnologia disponível para implantar um pedagiamento eletrônico, através do qual, pelo sistema de tag, a pessoa paga pelo quilômetro efetivamente percorrido. Exato. Essa segunda opção, Eustáquio, ela inclusive já está sendo estudada pela agência reguladora, a NTT, e ela me parece ser o modelo mais justo de utilização da via concedida, porque o usuário vai pagar por aquilo que ele realmente se utilizar, né? Quanto à sua... Pessoal que mora próximo. A sua primeira opção, que é a questão da proximidade, aquele usuário, quanto mais da rodovia, mas que ele se utiliza de poucos quilômetros dela, mas tem que efetivamente passar pelo pedágio, não há no contrato de concessão uma obrigação da isenção da concessionária. Mas a concessionária e o usuário podem entrar num acordo para que isso aconteça. Você mencionou aquela hora a questão do projeto da 262, num trecho de Capixaba, contemplar, na verdade, todos os pré-requisitos que nos habilita a termos expectativas das coisas aqui andarem mais depressa que em Minas Gerais. Há um componente também que se supõe tenha sido atendido. Não há nenhum questionamento jurídico, né? Porque nós tivemos um entrave aqui, um percalço aqui na duplicação da BR-101 no trecho de Capixaba, exatamente por causa dessa briga entre dois consórcios, que depois resultou numa convergência e num acordo, um consórcio que certamente deve estar até disputando agora a 262. É possível que esse consórcio dispute a 262, até pela proximidade. São quantos que estão disputando efetivamente a 262? Ainda, eu não tenho essa informação ainda, porque a licitação ainda vai ocorrer. Mas essa questão do imbróglio jurídico, ela permeia muito mais o processo de concessão, que é um processo mais demorado, do que necessariamente o processo de licitação via regime diferenciado. Por isso, inclusive, que nós fizemos vários lotes de obras na 262, que eventualmente, se um lote der problema, o outro vai caminhando, a gente vai duplicando o lote 3 ou 4, enquanto a gente resolve algum imbróglio administrativo ou jurídico que possa se formar. Ô Ralf, eu agradeço muito mesmo, porque essa é uma pauta que está batendo na cabeça, principalmente do mundo econômico capixaba, essa incógnita e essa polêmica e esses questionamentos, e há muita coisa que é de senso comum e não necessariamente consulta o bom senso a respeito desse processo. Agradeço muito sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias falando sobre isso. Eu só posso agradecer e me coloco à disposição sempre que você convidar. É um prazer estar aqui. Em 9 minutos a gente contou com a presença do superintendente do DENIT do Espírito Santo, Ralf Erluide. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender